Olá, irmãos! Nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma história maravilhosa que está escrita lá em Atos, no capítulo 8. Quero ler a partir do versículo 4, que diz assim: Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então a gente vê aqui, irmãos, que Filipe chegou a Samaria e começou a pregar. E aqui diz que as multidões deram ouvidos ao evangelho que Filipe pregava. E os milagres começaram a acontecer naquela cidade e pessoas foram libertas, paralíticos foram curados, coisas maravilhosas aconteceram. E diz aqui que a cidade ela foi tomada por uma grande alegria. Irmãos, a gente pode entender aqui que houve um avivamento naquela cidade. E isso é maravilhoso. Quem não gostaria de estar vivendo o que o Filipe estava vivendo aqui, né? Pregando e vendo as pessoas se renderem a Deus. E algo acontece na vida de Filipe que me chamou muito a atenção. Está relatada lá no versículo 26 desse mesmo capítulo. Diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Então, irmãos, Filipe está numa cidade vivendo um avivamento. E aí vem um anjo e diz para Filipe: Filipe, eu quero que você vá para um caminho que está deserto. E assim, pense, né? Como Filipe se sentiu saindo de um lugar de avivamento para um lugar que está deserto. E assim, muitas vezes, irmãos, o céu nos dá essas ordens. O anjo não explicou o motivo, o anjo não disse nada, só deu uma ordem: levante-se e vá. E assim, muitas vezes Deus nos dá essas ordens que a gente não entende o porquê. E a gente só precisa obedecer, porque a gente só vê as coisas do reino, sabe, na nossa pequena e limitada visão. Mas Deus vê o reino de uma forma completa. Então, muitas vezes, Deus vai lhe dar ordens, a qual você não vai entender. E o que os céus e Deus espera de nós é que a gente obedeça às suas ordens, confie na direção dele. E assim, irmãos, aqui também mostra que o coração de Filipe, ele não estava apegado às multidões, à fama. Infelizmente, quantos ministros de Deus, eles são tão apegados à fama, às multidões, que eles deixam de obedecer a Deus para estar perto, sabe, das multidões, para receber a glória que as multidões dão muitas vezes. E aqui Filipe deixou tudo e foi, obedeceu prontamente. E agora eu quero que a gente acompanhe o motivo pelo qual o anjo veio do céu e deu essa ordem a Filipe. Diz assim: havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. Então a gente vê aqui, irmãos, que o motivo do céu dar essa ordem para Filipe: Filipe, deixa esse avivamento e vá até aquele caminho deserto, porque existe um homem lá que chamou a atenção de Deus e Deus quer tocá-lo. E assim, irmãos, eu fui pesquisar a distância entre Israel e Etiópia. É mais ou menos 2.400 quilômetros. E esse homem fez esse percurso de carruagem. A média que uma carruagem anda é 20 quilômetros por hora. E fazendo mais ou menos um cálculo aí, que ele passasse 12 horas no dia andando nessa carruagem, significa que ele, de Israel até a Etiópia, seria em média 10 dias.
Aquele homem levou 10 dias, mais ou menos, para ir até Jerusalém e 10 dias para voltar, 20 dias de viagem. Irmãos, a gente vê aqui que esse homem, ele era sedento por Deus. Ele não mediu esforços para estar na presença de Deus. E quantas vezes, sabe, nós somos tão preguiçosos para buscar o Senhor. Às vezes a gente faz tão pouquinho e quer tanto. Então, assim, uma coisa que Deus, ele deixa bem claro na sua palavra, é que ele vai se manifestar àqueles que ele buscarem de todo o coração. Quando Deus, ele vê alguém que realmente ele busca, que quer a sua presença mais do que tudo, a gente vê que Deus move, gente, Deus se move até nós. Ele move os céus, ele dá ordem a anjos, ele faz, sabe, manda o anjo ir até Filipe e manda Filipe ir até esse homem. A gente vê que Deus, ele responde a um coração sedento. Então, se você quer mais de Deus, busque de todo o seu coração, porque verdadeiramente o nosso Deus, ele responde a essa busca. E continuando aqui, diz assim: e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Então, irmãos, o homem está ali na carruagem voltando para o seu país. Aí o Espírito Santo chega para Filipe e fala: Filipe, corre lá e acompanha essa carruagem. Então Filipe começou a correr e aí viu que ele estava lendo o profeta Isaías. Ele fala: você está entendendo o que você está lendo? E ele fala: não. E aí ele fala: sobe aqui e me explica. Irmãos, a gente vê aqui Filipe, ele está assim, com o coração disposto a obedecer qualquer ordem de Deus. Sabe, se Deus mandar, meu filho, corre atrás daquele. Corra, faça a obra de Deus com tudo que você é. Sabe, jovem, use sua força para buscar a Deus, para fazer a obra de Deus. Você que é senhor, que é senhora, use a sua sabedoria para repassar para a nova geração, sabe, as coisas do reino de Deus. Gente, é tempo da gente obedecer a Deus em tudo que Ele nos mandar e fazer esse reino crescer. E aí esse homem, ele estava lendo Isaías e diz assim, né? Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então Eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Irmãos, que maravilha! Sabe, uma coisa assim que me chama muita atenção em Isaías 53 é que é uma das passagens no Antigo Testamento que mostra o Messias, o Cristo, padecendo. Sabe, Israel vê o Cristo como alguém que veio triunfante para libertar eles, né? E aqui mostra que o Cristo padeceu diante de Isaías 53, irmãos. Sabe, não há desculpa para não crer em Jesus, porque Jesus, ele cumpriu literalmente Isaías 53. E Filipe ali foi movido pelo Espírito Santo para chegar aquele homem e dizer: esse de quem você está lendo é Jesus. E que maravilha, irmãos. Continuando aqui, diz assim: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não via mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Irmãos, aquele eunuco saiu do seu país, né? Passou dias e dias viajando, e Deus viu a busca e respondeu: eunuco, eu vou te mostrar a minha verdadeira salvação, que é Jesus. E aquele homem ouviu o evangelho e entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele estava tão sedento e tão maravilhado com essa novidade, com essa boa nova, que quando ele estava no caminho e viu uma água, ele falou: gente, está aqui água. Você pode me batizar, Filipe? E Filipe prontamente o batizou. Irmãos, e aqui diz que ele prosseguiu o caminho dele, sabe? Rejubilando de alegria. E aquele homem, ele conheceu a verdadeira salvação. E com certeza ele chegou na Etiópia e anunciou Jesus naquele lugar. E assim, irmãos, aqui diz que o Espírito Santo, depois de tudo isso, arrebatou Filipe e levou ele para outro lugar. E eu digo para você, tanto o eunuco como o Filipe ministram ao nosso coração. O eunuco ministra o quê? Que se nós tivermos sede de Deus, se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, sabe? Romper a barreira da preguiça, da falta de tempo, das desculpas, nós veremos Deus se manifestar na nossa vida de forma especial. Os céus vão se mover em nosso favor. E na vida de Filipe, a gente vê que Filipe foi alguém que obedeceu a Deus em tudo e ele estava disposto e pronto para ser usado por Deus. E Deus leva Filipe a Viva Samaria, leva Filipe para um caminho deserto, alcança um etíope e continua levando Filipe para outros lugares, porque Filipe estava disposto a ser usado por Deus. E é isso que eu digo para você, apresente-se com a sede do eunuco. E apresente-se a Deus com a disposição e obediência de Filipe. Deus te abençoe, viva, que a gente viva essa palavra em nós. E eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, sabe? Comente, nos ajude, que essa mensagem alcance mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.